Não, o flagrante diferido não exige ordem judicial, doutor. Exige. Exige e é uma hipótese sui generis. Vem comigo, na lei de drogas, o flagrante diferido vai exigir uma ordem judicial, reserva de jurisdição, e também um parecer do Ministério Público. Então, na lei de drogas, só se admite o flagrante diferido, essa ação controlada dos prepostos de polícia, se houver uma ordem judicial, reserva de jurisdição e um parecer ministerial, ok? Uma opinião ministerial nesse sentido. É uma hipótese sui generis, pessoal, porque observem, em regra, o flagrante dispensa a ordem judicial. O flagrante não exige ordem judicial, ok? Vejam que o flagrante, artigo 301 do CPP, pode ser efetivado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode prender quem estiver numa situação de flagrância. Na verdade, é o flagrante facultativo. Se o cara está estuprando uma mulher, você vai ajudar. Vai bater no cara. Ok? E por que você não responde por uma lesão corporal? Por que você não responde por um sequestro? Porque você está no exercício regular de direito. É a própria lei que autoriza essa prisão. Então a regra é que a prisão em flagrante dispense ordem judicial. Salvo nessa hipótese da lei de drogas, em que o flagrante diferido vai exigir reserva de jurisdição. Uma ordem judicial e uma opinião ministerial nesse sentido. Ação controlada. Pode vir, para alguns autores, é uma hipótese de ação controlada. Ok? Uma ação controlada, porque a polícia controla, perpetua a prisão para melhor produção probatória. Agora vem comigo com uma observação importantíssima para a sua prova. Olha, aquele casal lá, os pastores lá da Renascer, que é a igreja que era de Cacá e tal. Como é o nome dele? Eu esqueci. É um casal, né? É Sônia e não sei. E é Estevão. Eles estavam sendo acusados de lavagem de dinheiro. Lavagem de capitais, ok? E o STF trancou aquele processo. O STF, julgando o habeas corpus, trancou o processo em relação àquele casal da Renascer em relação àquele feito. Por quê? Porque o STF afirmou que não há uma definição legal para a organização criminosa no Brasil. Não existe organização criminosa ainda no Brasil, ao menos com um conceito legal segundo o Supremo. E vejam, só existe o crime de lavagem de capitais se houver um crime antecedente. Você pega um dinheiro que é ilícito e coloca numa atividade ilícita. Então deve existir uma prática criminosa antecedente. E o STF disse que essa prática criminosa antecedente não pode ser a organização criminosa, ok? Porque não há uma definição legal para a organização criminosa no Brasil. E se esse entendimento prevalece, como já prevaleceu segundo o Supremo, qual é a consequência que nós temos? Todas as medidas que estão previstas, prescritas na Lei 9.034 de 95 contra a organização criminosa, caem por terra. Entre elas, a hipótese de flagrante diferido. Então, em relação à organização criminosa, todas as medidas investigatórias que nós temos na Lei 9.034 de 95 vão cair por terra, já que o Supremo afirmou que não existe organização criminosa no Brasil, ao menos com uma conceituação legal, ao menos com uma definição legal. Então, por exemplo, aqui você tem a possibilidade de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, gravação ambiental, o cara levar vários aparelhos para poder gravar uma conversa, uma hipótese de organização criminosa, tudo isso cai por terra, inclusive o flagrante diferido, em relação à organização criminosa. Em relação à banda ou quadrilha, associações ao tráfico, por exemplo, continua sendo possível. Mas no tocante à organização criminosa, diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, essas medidas serão afastadas, ok? Pessoal, eu disse que o prazo de 24 horas em nada influencia as situações de flagrância. Eu disse que é um mito você dizer que o cara pode ser preso
só após até 24 horas, depois de 24 horas o cara não pode ser preso, por exemplo. Ou então, antes desse prazo de 24 horas, a prisão em flagrante estaria autorizada. Isso aí é verdade, porque, por exemplo, se houver apresentação espontânea, em regra, a prisão em flagrante está afastada, viu? Cuidado. Se o cara mata a mulher, por exemplo, chega na delegacia e diz, doutor, tem 2 horas que eu matei minha mulher. Aí o delegado vai dizer, senta aí, eu vou te ouvir e vou te liberar. Ok? Guilherme de Pádua esfaqueou Daniela Pérez. Ok? Quando viu que o negócio não ia dar certo, que ia ser descoberto, o que ele fez? Foi a delegacia e disse, olha, eu matei Daniela. O que o delegado fez? Prendeu Guilherme de Pádua em flagrante. Posteriormente, o tribunal relaxou a prisão em flagrante. Ok? Ele permaneceu preso, permaneceu, mas por força de uma prisão preventiva. Porque a apresentação espontânea faz cair por terra a prisão em flagrante, mas não impede uma prisão preventiva. Então vejam que esse prazo de 24 horas em nada influencia as hipóteses de flagrância. Agora, nós temos um importante prazo de 24 horas no tocante ao flagrante, que é um prazo máximo para as comunicações de praxe. Ok? Mas esse prazo de 24 horas diz respeito aos requisitos formais para lavratura do auto de prisão em flagrante. Ok? Na verdade, nós temos um prazo de 24 horas para os requisitos formais da prisão em flagrante, da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ok? Por exemplo, para as comunicações de praxe. Vejam, no prazo máximo de 24 horas, a prisão em flagrante tem que ser comunicada ao juiz. Ok? No prazo máximo de 24 horas. A prisão em flagrante tem que ser comunicada ao juiz, ao Ministério Público, cuidado com isso, inovação da Lei 12.403 de 2011, ok? A Defensoria Pública do Estado ou da União, a depender do caso concreto. Obviamente, se o flagranteado não disser o nome do seu advogado, se o indiciado não tem advogado, a prisão em flagrante tem que ser comunicada à defensoria. O cara não pode, por exemplo, subtrair uma margarina e ficar, como ficava por muitos anos no Brasil, preso por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, porque não tinha advogado, não tinha dinheiro para pagar um profissional que possa pedir o quê? Uma liberdade provisória, um relaxamento da prisão, um arbitramento de fiança. O que foi que o legislador fez? Permitiu uma defesa preventiva. Porque ainda que o cara seja hipossuficiente, essa prisão em flagrante tem que ser comunicada à Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública tome as medidas preventivas, vale dizer, uma defesa preventiva, liberdade provisória, relaxamento de prisão, peça o arbitramento de uma fiança naquele caso concreto, ok? Essa prisão também tem que ser comunicada à família do preso, ou pessoa por ele indicada, ok? A família do preso ou uma pessoa por ele indicada. E por fim, deve ser entregue nesse prazo também a nota de culpa ao flagranteado, ok? E nesse prazo de 24 horas, esse prazo máximo de 24 horas, também deve ser entregue a nota de culpa ao flagranteado. O que é essa nota de culpa? Na nota de culpa você não está dizendo que é culpado. Até porque aqui impera a presunção de inocência. Ok? O delegado apenas vai informar o sujeito do motivo de sua prisão. Ele vai tomar conhecimento de quais foram os motivos de sua custódia. Então não é que o sujeito vai assinar a nota de culpa e vai dizer, olha, eu sou culpado. Poucos assinam já com base nesse raciocínio. Ah, se eu assinar a nota de culpa, me ferrei. Então eu não assinei, fique tranquilo, não assinei. Quer dizer, isso não influencia em nada, ok? Vejam que a nota de culpa apenas vai dar conhecimento ao flagranteado do motivo de sua prisão, ok? É a previsão, pessoal, que está no artigo 306 do CPP. No 306 do CPP é que nós temos a previsão dessas comunicações de praxe, da necessidade dessas comunicações de praxe, ok? Artigo 306 do Código de Processo Penal,
Ok? Agora, atualmente, a prisão em flagrante é uma prisão efêmera. A prisão em flagrante é uma prisão que já nasce com os dias contados. Ok? Atualmente, a prisão em flagrante é uma prisão que já nasce com os dias contados. É uma prisão que não vai poder se prolongar. Porque observe, conforme a previsão do artigo 310 do CPP, do seu novo artigo 310 do Código de Processo Penal, obrigado. Conforme a previsão do seu novo artigo 310 do CPP, o juiz não pode ficar mais omisso quando recebe o auto de prisão em flagrante. Então, o que ocorria muito no Brasil, e até hoje continua ocorrendo em parte, o juiz não pode ficar mais omisso e inerte quando recebe, nesse prazo máximo de 24 horas, o auto de prisão em flagrante, o APF. O juiz não pode ficar mais omisso, inerte, parado, quando recebe um auto de prisão em flagrante, ok? Vejam que existiam juízes que eram tão medrosos que muitas vezes recebiam o APF e já abria a vista para o Ministério Público. Os caras nem homologavam a prisão em flagrante. Chegava um cúmulo de nem homologar uma prisão em flagrante. Às vezes o cara ficava preso por 6 meses e a prisão em flagrante nem sequer tinha passado pelo crivo do Poder Judiciário. Porque observem, pessoal, em que pese a prisão em flagrante não exigir ordem judicial, claro que posteriormente ela tem que ser submetida ao crivo do Poder Judiciário para verificar a legalidade daquela prisão, ok? Com muito mais razão, essa legalidade deve ser apreciada, já que a prisão em flagrante dispensa a ordem judicial. E o que é que ocorria? O juiz recebia o APF e ficava parado, deixava o cara preso em flagrante lá. Você chegava pro cara e perguntava, por que você está preso, amigo? Aí o cara disse, eu estou preso flagrante. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva? O cara, não sei. O juiz não falou nada, não. E por que não concedeu sua liberdade provisória? Já que a regra é a liberdade e a prisão é uma exceção. Também não sei. E aí o cara ficava preso por 2, 3 anos em flagrante delito, hipótese que agora está vedada pelo seu novo artigo 310 do CPP. O juiz, quando recebe o flagrante agora, tem que tomar uma entre 3 medidas, ok? Deve proferir uma entre 3 possíveis decisões. Quando o juiz recebe o APF agora, ele vai relaxar a prisão em flagrante se a medida for ilegal. Então agora, quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, se a prisão for ilegal, ele relaxa imediatamente a prisão. Previsto expressamente, não. Previsto expressamente, não. Você aplicaria aquele prazo que está no artigo 800 do CPP, que é aquele prazo que diz respeito às decisões, aos meros despachos de decisões interlocutórias. Aí seria um prazo de 5 dias, mas expressamente não tem um prazo, ok? Aí vejam, se a prisão for ilegal, o juiz deve relaxar imediatamente a prisão por força constitucional. É o que está no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, deve ser imediatamente relaxada pelo juiz, ok? Agora, o juiz também pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ok? O juiz também pode fazer uma conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, obviamente, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 312 do seu Código de Processo Penal. O juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou pode conceder a liberdade provisória ao réu, ok?
Se a prisão for legal, se a prisão não tiver qualquer vício, mas ao mesmo tempo for desnecessária, o juiz deve devolver a liberdade provisoriamente ao réu. Então, se a prisão não tem qualquer vício, o juiz não pode relaxar, porque não há uma ilegalidade. Mas, ao mesmo tempo, se a prisão é desnecessária, porque não estão presentes os requisitos de uma prisão preventiva, o juiz deve devolver provisoriamente a liberdade ao réu. Deve conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Ok? O juiz deve conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, conforme as hipóteses do artigo 310, parágrafo único, também 321 do Código de Processo Penal. 310, parágrafo único, e também artigo 321 do seu CPP, tudo isso com base na Lei 12.403 de 2011, viu? Vejam, pessoal, que eu só estou comentando aqui de hipóteses novas, basicamente de tudo que foi alterado por essa nova norma e que é bem provável de ser cobrado em sua prova, ok? Até hoje não caiu, a FGV ainda não cobrou a Lei 12.403 de 2011, ok? Agora, uma observação importante é a seguinte: atualmente, vejam o que eu vou dizer, atualmente, todos os crimes admitem a concessão de liberdade provisória sem fiança. Liberdade provisória sem fiança é um benefício que pode ser concedido em todas as infrações penais, inclusive nos crimes hediondos e nos crimes equiparados a hediondos. Ok? Mesmo nas hipóteses da Lei 8.072 de 90, mesmo na hipótese da Lei de Drogas 11.343 de 2006, a liberdade provisória sem fiança pode ser dada ao flagranteado. Então, direito à liberdade provisória sem fiança, em todos os crimes, nós temos essa possibilidade. Ok? Já que o STF, nesse ano, julgou parcialmente a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei de Drogas. Considerou que o artigo 44 da Lei de Drogas era parcialmente inconstitucional, naquela parte em que vedava a liberdade provisória sem fiança. Ok? Naquela parte do artigo 44, em que se veda, está no seu código ainda aí, em que se veda a liberdade provisória sem fiança, o STF disse que essa vedação era inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque a Constituição Federal só vedou a liberdade provisória com fiança. Por que essa vedação era inconstitucional? Porque a Carta Magna só vedou o arbitramento de fiança nesses crimes. Liberdade provisória sem fiança não foi objeto de vedação do legislador constitucional. Então, o que é que diz o Supremo? Não pode lei infraconstitucional trazer um óbice que não está na Constituição Federal. Ok? Houve um silêncio eloquente do legislador constitucional no tocante à liberdade provisória sem fiança. Porque ele disse, olha, não se admite fiança no crime de tráfico de entorpecentes. Não se admite fiança nos crimes equiparados a hediondos e nos crimes hediondos. Agora, liberdade provisória sem fiança é uma hipótese possível. Cabrini estava passeando com a namorada, a polícia para, encontra 1 quilo de cocaína dentro do carro de Cabrini, aquele jornalista. Quer dizer, Cabrini vai ter que responder o processo todo custodiado, preso, só porque é uma hipótese de drogas? E aí? E se for um flagrante forjado? E se a droga for da mulher? Então vejam que é o caso concreto que deve ser analisado para verificar se a prisão é necessária ou não. Nós não podemos fazer uma vedação de concessão de um benefício de forma genérica, de forma abstrata, para hipóteses que nós ainda não apreciamos, ok? Para todos os casos de drogas, por exemplo, ok? É o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. E aí vejam, a regra agora também, pessoal, a regra agora também é que todos os crimes admitem
a concessão de fiança, o arbitramento de fiança. Uma outra regra que nós temos agora, por força dessa lei 12.403, é que todos os crimes também admitem um arbitramento de fiança, salvo para as vedações constitucionais. Salvo no tocante às vedações constitucionais, todo e qualquer crime vai admitir o arbitramento de fiança. Então, quais são os crimes hoje que não admitem fiança? Crimes hediondos, crimes equiparados a hediondos, racismo, ok? E a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado Democrático de Direito. Só esses crimes é que não admitem a fiança, ou seja, ação de grupos civis ou militares, grupos armados, contra o Estado Democrático de Direito. Ok? Racismo, crimes hediondos, equiparados a hediondos e essa ação de grupos civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Só esses crimes que não admitem fiança. Ok? Houve uma reprodução no seu Código de Processo Penal para esta vedação. Mas observem que esta vedação é constitucional. É uma vedação que está na Constituição Federal. E por que agora nós temos essa inovação? Porque agora todo e qualquer crime vai admitir a liberdade provisória com fiança, vai admitir o arbitramento de fiança. Porque mais do que um benefício, a fiança hoje tem natureza de medida cautelar. Ok? A fiança está prevista hoje no artigo 319 do seu Código de Processo Penal. E esse 319 do CPP traz um rol. Cuidado com esse artigo. Se cair lei 12.403, esse artigo vai estar presente em sua prova. Porque esse artigo traz um rol de medidas cautelares que podem ser decretadas no processo penal. Esse 319 do CPP traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão. Medidas cautelares que também restringem a liberdade. Mas restringem a liberdade de forma mais amena do que uma prisão cautelar, pessoal. Ok? Nesse 319, nós temos um rol de medidas constritivas da liberdade que mitigam a liberdade de forma mais atenuada do que uma prisão cautelar. E entre estas medidas, o inciso 8º traz justamente a fiança. O inciso 8º já traz justamente a fiança. Então vejam que hoje a fiança, na verdade, assume o status de uma medida cautelar autônoma. Fiança não está mais atrelada a uma prisão em flagrante. A fiança pode ser arbitrada de forma autônoma no processo penal. Ela não está mais vinculada a uma prisão flagrancial, a uma prisão em flagrante. Ok? Por exemplo, 10 ciganos estavam vindo de Aracaju para aqui para Salvador. Acho que Aracaju para Salvador. E aí, o que aconteceu? A polícia começaram a brigar com o motorista do ônibus, que eles queriam que o motorista do ônibus desviasse o caminho. O motorista do ônibus parou, o ônibus chamou a polícia. Quando a polícia chegou, tinham várias facas e também algumas armas. Os caras foram presos pelo Estatuto do Desarmamento e foi imposto o crime de posse e de porte ilegal de arma. Ok? Aí o delegado disse, olha, vocês são ciganos, eu gosto muito de cigano, então vou fazer uma coisa com vocês. Aí o cara disse, diga aí, doutor Garjão, fala aí, o que é que você tem de bom? Aí o delegado disse, olha, vou arbitrar a fiança e vocês vão ser soltos. Os caras disseram, ah, é? É, que legal. Eu falei, como é a fiança? Aí o delegado disse, olha, 21 mil reais para cada um. São 11 ciganos, cada um tem que pagar 21 mil reais para ter a liberdade devolvida. Então vejam que mais do que um benefício, nós temos hoje a fiança como uma medida cautelar. Ok? Se Tó, por exemplo, né, é Tó? Filho de Tó, né? Totó, matou o cara atropelado, né? Supostamente em alta velocidade. E aí, se ele, acho que não foi preso em flagrante não foi preso em flagrante. Se fosse preso em flagrante, você acha que a fiança ali seria quanto?
A fiança hoje pode chegar até 200 mil salários mínimos. Eu não quero nem parar para contar quanto isso vai dar, porque eu sou horrível em matemática. Ok? Porque observe, a fiança hoje pode ser arbitrada de 1 a 100 salários se o crime tiver pena máxima não superior a 4 anos. Então, se o crime tem pena máxima não superior a 4 anos, a fiança pode chegar de 1 a 100 salários, ok? Agora, se a pena máxima do crime for superior a 4 anos, por exemplo, se no caso do Thor, o delegado dissesse, não, meu amiguinho, eu vou capitular aqui como homicídio doloso, porque você assumiu o risco, aceitou o risco, aceitou o resultado morte, sabia que o resultado poderia ocorrer e o aceitou. Ou seja, você agiu com dolo indireto, dolo eventual. E aí capitulou a conduta não pelo homicídio culposo que está lá no Código de Trânsito, mas capitulou pelo artigo 121 do Código Penal. 121 caput do Código Penal. Aí a pena máxima é superior a 4 anos. Superior a 4 anos. Nessa hipótese, a fiança pode chegar de 10 a 200 salários mínimos. E a autoridade pode aumentá-la em até 1000 vezes. Ok? Pode aumentá-la em até 1000 vezes, ou seja, pode chegar até 200 mil salários mínimos. Pode aumentá-la em até 1000 vezes, mas também pode dispensá-la. Se o réu for pobre, por exemplo, se o flagrantado for pobre, a autoridade pode dispensar a fiança por motivo de pobreza. Mas vejam que a fiança hoje assume um status de medida cautelar. Uma medida cautelar diversa da prisão, mas claro que uma medida cautelar. É melhor do que ficar preso? É. Mas claro que também mitiga a liberdade. Porque se o cara não tem 20 mil, se o cara não tem 30 mil, se o cara não tem 300 mil, como no caso do advogado lá de São Paulo, que matou, advogado não, o cara que matou a advogada baiana em São Paulo, se o cara não tem 300 mil, ou se o cara não tem 200 mil salários para poder pagar de fiança, obviamente que a liberdade vai continuar sendo restringida. Ok? Às vezes é proporcional. Às vezes. Nesse caso do cigano, por exemplo, não foi. O cara é preso por um porte legal de arma, arbitra uma fiança de 20 mil, só porque é o cigano, há uma presunção de que o cara tem dinheiro. Claro que não foi proporcional. Ok? Se eu tivesse dinheiro, eu não estava vindo de ônibus, por exemplo, de Aracaju para Salvador, com ônibus cheio de galinha, de não sei o que, e tal. Para pagar 20 mil, o cara estava vindo de carro, na verdade. Muitas vezes arbitra para evitar que o sujeito seja solto. Aí cabe o quê? Aí cabe a impetração de habeas corpus. Se não for permitida a fiança, ou se a fiança for arbitrada de forma arbitrária, né, não respeitando esses requisitos, aí pode-se impetrar habeas corpus para que a liberdade seja devolvida. Já no intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta dando continuidade